Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E como prometido, o Ramon está aqui conosco novamente para falarmos sobre a naturopatia no tratamento de prevenção de doenças. Ramon, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. É um prazer conversar com você mais uma vez, principalmente sobre esse tema maravilhoso que nós vamos falar hoje. A naturopatia na prevenção de doenças. Como você muito bem disse no programa anterior, a naturopatia ela tem como premissa a promoção da saúde. É verdade, obrigado. É um prazer estar aqui também novamente. Então, falar sobre isso sempre é muito bom, muito prazeroso, até porque para poder a gente chamar a atenção das pessoas, né, de como de fato promover saúde. Sim. E Ramon, queremos entender de que forma a terapia natural pode contribuir para a prevenção de doenças. Então, esse termo prevenção, né, é um termo que a sociedade já está familiarizada, né, com ele. Então a gente adota esse termo para que as pessoas compreendam, entendam. Mas eu prefiro outros termos, né? Eu prefiro exatamente promoção de saúde do que exatamente a prevenção. Acho até que a prevenção faz parte, nós precisamos fazer, nós precisamos ir a um médico frequentemente, nós precisamos de fazer exames frequentemente. Mas eu sempre digo que, com uma pitada de brincadeira, fazer exame não é prevenir. Não. Fazer exame é procurar doença, né? Verdade. Então, quer dizer, eu acho que a promoção da saúde está um tanto distante da prevenção nesse sentido, de fazer exames para vasculhar. Claro que precisamos, destaco, é importantíssimo, porque qualquer tratamento descoberto, qualquer doença descoberta precocemente, o tratamento é mais fácil e tudo mais, isso não tenho dúvida. Mas não basta vasculhar. Só isso. Só isso. Então precisamos promover saúde. E a naturopatia atua muito bem nisso, principalmente no que diz respeito à parte nutricional, né? São atribuições também do naturopata. A parte, por exemplo, existe a terapia nutricional, existe aí a terapia ortomolecular, existe aí outras terapias ligadas à parte de alimentação que procuram oferecer ou instruir, ou orientar cada indivíduo no que ele precisa fazer para que ele tenha melhor saúde. Nós dissemos no programa anterior sobre essa questão de particularidades. Existem alimentos que vão te fazer bem e que podem não ser bons para mim. E o contrário também acontece. Então, o que a naturopatia faz? Através dessa terapia nutricional, por exemplo, nós vamos tentar oferecer, né, de orientação para cada pessoa o que cada um deve comer. Às vezes, dois irmãos de pai e mãe, do mesmo tipo sanguíneo, mas vão precisar de alimentos diferentes para promover saúde. E buscando a premissa do pai da medicina, Hipócrates, que dizia que o teu remédio será o teu alimento e o teu alimento será o teu remédio, e existe uma grande verdade contida nessas sábias palavras, que realmente a alimentação, né, a ciência moderna, e através de um estudo, na descoberta do código do DNA na década de 90, descobriu um estudo chamado epigenética. A epigenética foi um estudo arrebatador na medicina mundial. Por quê? Porque com esse estudo, né, percebeu-se que era possível descobrir todas as predisposições, ou seja, as doenças hereditárias das pessoas. E isso dá um susto de imediato. Peraí, dá para descobrir? Dá para descobrir, até porque nós temos nós somos uma pirâmide invertida, né? Nós somos filhos, né, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante. Então, o que nós herdamos de predisposições é muita coisa. Só que o que esse mesmo estudo descobriu, e isso foi encantador, é que existem 2 ambientes que, se forem favoráveis para a doença, nós despertamos essas doenças hereditárias em nós. E se eles não forem favoráveis, essas mesmas doenças não despertam. Então é possível fazer um bom controle, entre aspas. Então, quer dizer, a gente sabe que se houver um ambiente nutricional favorável, a doença pode ser despertada. E o outro ambiente, você me perguntou também no outro programa sobre
sobre a parte emocional, psicológica. Sim, psicológica. E o outro ambiente é exatamente o ambiente emocional. Cerca de 30% da responsabilidade emocional e 70% da responsabilidade nutricional. Ou seja, se nós tivermos um bom ambiente nutricional e um bom ambiente emocional, nós não despertamos as doenças hereditárias em nós. Olha que mágico isso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. E, Ramon, pessoas saudáveis podem aderir à naturopatia na busca pela longevidade, porque o ser humano quer viver, né? Tem essa busca aí pela longevidade. Sim. E se sim, como você avalia esse paciente para suplementá-lo? Então, depois eu até queria que você repetisse, vou responder por partes, né? Pessoas saudáveis podem aderir à naturopatia na busca pela longevidade? Exatamente. Estão associadas. Longevidade, qualidade de vida. E promoção de saúde. Exatamente, estão muito bem associadas. Quem busca uma qualidade de vida, quem busca a naturopatia para esta finalidade, porque, curiosamente, a medicina convencional, que é ampla, mas ela está bastante limitada hoje em dia a tratar de doenças. Então, quando uma pessoa, enquanto ela não descobre uma doença, praticamente não tem razão para ela ir no médico. Né? Praticamente. E se vai ao médico sem estar doente, é para tentar descobrir. Não descobriu, continua não se tratando. A naturopatia não, ela pode oferecer muito e muito antes de descobrir qualquer doença. Essa é a grande vantagem. Como eu disse no outro programa, quando nós promovemos saúde no organismo, não existe espaço para entrar a doença nesse mesmo organismo. Então a naturopatia pode ofertar muito nesse sentido. As pessoas podem buscar a naturopatia muito antes de qualquer coisa. Eu sou jovem, não tenho problema nenhum, ótimo. Melhor ainda, porque aí nós vamos estar fortalecendo aquele organismo com orientações para que aquela pessoa não venha ter aquelas doenças que está na própria genética dela, como a gente disse ainda há pouco. Bom estudo. E essas suplementações, como você colocou, né, a segunda parte. Sim, aí eu te perguntei como você vai suplementar esse paciente que está em busca da longevidade. Sim, então, nós precisamos entender que mais do que nos alimentarmos, mais do que matarmos nossa fome, nós precisamos nos nutrir. O nosso organismo é um organismo que é como se fosse uma grande obra constantemente, desde que nós nascemos. Células morrem todos os dias, outras nascem. E a partir de que elas nascem, né, as novas células? A partir do que nós oferecemos para esse organismo. É sabido que cerca de 3 anos, ou de 3 em 3 anos, todas as células do nosso corpo são trocadas. Nossa, todas elas, exatamente. Então, quer dizer, esse organismo que está aqui agora, daqui a 3 anos, vai estar um outro corpo totalmente, desde unhas, ossos, inclusive, todas as células serão trocadas. E a pergunta o que esse organismo utilizou para formar novas células? De um bom material, de uma boa matéria-prima ou uma matéria-prima ruim? Como que ele está sendo nutrido? Exatamente. Então, a parte nutricional, a parte de oxigenação, né? Se nós não temos um ar adequado e estamos nos intoxicando, a naturopatia pode oferecer, por exemplo, as plantas tidas como desintoxicantes ou as chamadas fitoquelantes para desintoxicar esse organismo. Então é possível estar fazendo isso constantemente. Então a gente vê, quando é necessário um suplemento, né, uma reposição vitamínica, deu no exame ali que está baixo isso ou aquilo, a gente faz isso especificamente. Mas a gente entende que um organismo saudável é uma super inteligência, né? Então ele consegue fazer essas absorções dos alimentos adequados sem que a gente precise preocupar tanto com vitamina daqui, vitamina dali. Então é possível, mas isso, claro, com estudo e com orientação bem dedicada àquele organismo. Outra questão existe quadro de doença pré-existente de determinada doença na família. Sim. A naturopatia pode ser aplicada em pacientes que não querem desenvolver essa doença, é justamente aquilo que você falou do estudo, que tem a pré-existência, que diagnosticou lá no DNA, exatamente. Mais ou menos parecido com isso. Mas é importante a gente reforçar isso. E é isso mesmo, né? Claro que a gente não detém 100% do
controle de tudo isso. Claro. Claro que não. Mas é possível, de acordo com os novos estudos e estudos das maiores universidades do mundo, realmente apontam isso. É possível que a gente faça aí um trabalho de saúde, orientando, entendendo também que o organismo animal tem um outro fator importantíssimo, né? O organismo vegetal foi feito para ficar imóvel. O organismo animal foi projetado pro movimento. O movimento, ele faz parte da geração de saúde. Então, quer dizer, a atividade física é outro fator que, além de sabermos que temos que ter uma atividade física, nos movimentar, saber qual que é a melhor para mim, qual que é o que vai me prevenir de certas doenças. Então, aquele melhor direcionamento. E o naturopata também está preparado para orientar no que diz respeito à chamada terapia física, para orientar quais os tipos de atividade física serão melhores para aquele organismo, para que ele possa promover ainda mais saúde. A saúde. E você pode citar para nós, por exemplo, qual doença que pode ser prevenida? Dá um exemplo para a gente? Posso, claro. Então, a naturopatia, ela normalmente ela não cuida de doenças tidas como emergenciais, acidentes, por exemplo, cortes, fraturas, né? Não é aí da alçada da naturopatia. Pelo menos no que diz respeito àquele primeiro atendimento emergencial. Os chamados pronto atendimentos nossos é que tem essa incumbência, né? Então a medicina convencional cuida desse primeiro momento. E também eu acredito que, por exemplo, alguma dor emergencial, a pessoa não tem dores de cabeça, de repente surge uma dor de cabeça violenta, muito forte, repentina, não é para a gente tratar. Então a gente pede também que encaminhe para um pronto atendimento, ou ainda dores abdominais, dores no peito, né? Isso é para emergências, e a alopatia está melhor preparada para isso, inclusive no que diz respeito a diagnóstico rápido, para que seja tratado. Tirando essas emergências, a naturopatia trata todas as doenças crônicas, todas as doenças crônico-degenerativas, todas as doenças de micro-organismos, fungos, vírus, bactérias. Enquanto o mundo ainda está passando pela pandemia, né, da Covid-19, e que nós estamos numa busca por antivirais, né, ou viricidas químicos, que não existe, né? Teve laboratório agora que está em teste ainda alguns viricidas. A naturopatia tem dessas ferramentas, não exatamente estudada para a Covid-19, para dizer assim, não, funciona mesmo. Até porque nós não tínhamos tempo de fazer esses estudos. Mas o que já é sabido há muitos anos, e que existem várias plantas viricidas, né, ou antivirais, antimicrobianas, que seria o mesmo efeito aí dos antibióticos naturais. Então, tirando as doenças emergenciais, a naturopatia se propõe a tratar de todas as doenças crônicas e crônico-degenerativas. Asmas, bronquites, tudo. Exatamente, tudo isso. E em uma ocasião, Ramon, eu ouvi falar sobre algumas plantas fitoquelantes. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, explicasse para nós um pouquinho sobre o que é e qual a importância delas para o nosso organismo. Então, outra coisa incrível da naturopatia na promoção da saúde, eu sempre falo que os medicamentos, fármacos sintéticos, só existem no sentido de controlar alguma doença, de tratar alguma coisa. Mas não existe um químico que alguém fala assim, toma para você melhorar isso ou melhorar aquilo. Já na naturopatia tem, por exemplo, através da fitoterapia. Fito do latim é planta, né? Terapia, tratamento por planta. Fitoquelantes, né? O termo quelar significa agarrar, arrastar. Então, quando você ingere algum quelante, esses quelantes têm as propriedades de agarrar alguma coisa do nosso organismo e arrastar para fora. As plantas fitoquelantes, né, fazem essa chamada quelação, como? Ela pega alguma coisa de ruim do nosso organismo e levam para fora. Esse termo é muito atribuído às plantas que têm a capacidade de arrastar os chamados metais pesados para fora do nosso organismo. Esses metais, por exemplo, o zinco, é um metal fundamental, com ação inclusive viricida, antimicrobiana. Então ele faz parte do nosso sistema imunológico. Ele é importante. Precisamos. O cobre também, ferro e todos os demais. Porém,
Hoje em dia nós estamos nos alimentando de alimentos que trazem uma carga muito grande desses metais pesados. E não bastasse os alimentos, existem agrotóxicos que também trazem esses metais pesados e outros produtos. Por exemplo, os antiperspirantes estão carregados de alumínio. E o alumínio ainda é suspeita da ciência de ser uma das causas do Alzheimer, por exemplo. O alumínio causa do Alzheimer? Pode ser uma das causas. Não tem nada conclusivo, mas é uma grande suspeita. O alumínio, já constatado cientificamente, danifica o sistema nervoso central. O alumínio causa demências em excesso no nosso corpo. E onde nós adquirimos um excesso absurdo deles? Nos nossos antiperspirantes. E o que a ciência moderna, a medicina convencional pode fazer por isso? Nada. Já a fitoterapia, a naturopatia através dos fitoquelantes pode. Você ingerindo qualquer fitoquelante vai arrastar o excesso de alumínio para fora do corpo, o excesso de mercúrio, né? Os peixes, sobretudo os peixes de águas salgadas, principalmente os crus, né? Nós estamos numa era que hoje a comida japonesa, sushis, é lotado de mercúrio, que também danifica o sistema cardiológico, o sistema neurológico. E quem pode fazer alguma coisa? Só os fitoquelantes. Sabiamente, as culturas orientais utilizam de alguns mecanismos bem interessantes. Aquele acompanhante, eu não entendo muito bem, aquele acompanhante da comida japonesa, wasabi, né? Me parece que é o termo. Eu acho que é wasabi mesmo. Ele é um poderoso fitoquelante. Então uma pessoa ingere já. Exatamente. Tira de uma vez. Essas culturas milenares são muito sábias. Então, a cultura, por exemplo, dos povos indianos, né? Utilizam, por exemplo, o açafrão. O açafrão indiano, que é até diferente do açafrão brasileiro, que é outra planta, também que tem uma ação aí de desintoxicação do organismo, hepatoprotetora. Então essas culinárias milenares já têm essa sabedoria embutida. Mas a naturopatia pode oferecer tudo isso. Então, por exemplo, eu frequentemente, por causa da poluição atmosférica, por exemplo, o chumbo está presente em todas as tintas que nós usamos. Esmaltes, batons, as tintas de parede que nos cercam. Mas me parece que eu já ouvi falar que tem fabricação de batom sem chumbo. Tem. Não tem? Só que não parece que o pessoal está começando a se começando, exatamente. Mas não está tão ainda acessível, né? E as pessoas não têm essa informação. E os batons sim, mas os esmaltes ainda não. Alguns já tem também, mas os mais populares não são. As tintas, se você encosta a mão numa parede, todo mundo encosta, tá absorvendo ali imediatamente através da nossa pele chumbo para o nosso corpo. Quem pode retirar o excesso? Os fitoquelantes, que são essas plantas. Uma dica muito simples, que eu sempre gosto de dar alguma dicasinha para as pessoas utilizarem. Isso aí que eu então, transmissão de pensamento. Eu sempre sugiro algumas coisas. Eu falei do wasabi, né, da comida japonesa, mas nós temos o nosso querido alho. O alho é um dos mais poderosos fitoquelantes que existem. Então é importante que a gente conheça para fazer um bom uso e para poder ter uma saúde melhor. Então, são muitas dicas, né? E a gente vai tentar lembrar de algumas assim mais importantes. Eu sempre falo, por exemplo, do leite, né? É um alimento ainda presente numa cultura brasileira que é uma das culturas que mais utilizam do leite, né? Eu sempre digo que o leite é o melhor alimento do mundo para o filhote da espécie. Exatamente. Então, quer dizer, mas é um alimento que, porque nós, indivíduos humanos, perdemos aí 90% da enzima que digere o leite aos 2 anos de idade. Então, quer dizer, a partir disso, nós temos extrema dificuldade digestiva do leite. E é grande causa de muitas enxaquecas, desconfortos intestinais, né? Inflamações. Exatamente. O leite passa a ser um alimento altamente pró-inflamatório. Então, para se tratar, por exemplo, a eliminação do leite pode diminuir a incidência de gases estomacais e intestinais, melhorar a mobilidade intestinal, livrar de enxaquecas, já é uma dica da naturopatia. Né? E tem aí, né, o chazinho das folhas de amora para disfunções aí ginecológicas em geral, 3 vezes por semana. Menopausa, para adolescentes que também estão sofrendo aí de TPMs, cólicas, né? Está aí 2 dicasinhas aí. Excelentes. E para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez, eu e o Ramon deixamos aí o nosso abraço para você e nós te esperamos no próximo programa, na próxima semana. Um abraço para você
Fique com Deus e até lá.